Futebolaço, eu sou o Dieguinho, ó, olha o sorriso na cara aqui, ó. Galera, a parada é a seguinte, vou nem fazer a introdução não, deixa teu like aí, segue a gente lá no Instagram. Ó, a água tá batendo na bunda do lado de lá, hein? Há quanto tempo a gente não via isso? Parada é a seguinte, galera, eu tô noticiando pra vocês desde ontem, a informação foi dada de primeira pelo PVC, de que o Vasco vinha forte aí na licitação do Maracanã. E o lado de lá tá, ó, com a água batendo na bunda e desesperado e já sentiu o golpe. Eles estão sentindo que vão perder a licitação do Maracanã pro Vasco. Eu tenho um grande amigo, irmão, paparazzo rubro-negro, inclusive a entrevista com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu fui a convite dele, tivemos entrevistando o presidente, eu, paparazzo, e o Fernando do Insta Verde. A gente é muito amigo, teve lá no meu podcast. E antes de eu trazer um pouco de informação, para alegrar aí o seu domingo, o seu final de quarta-feira, e vocês prestarem atenção como as coisas estão mudando, o Vasco vai voltar a ser respeitado com a 777, aquele período de amadorismo tá passando, não à toa, o Vasco tá indo para brigar para a licitação do Maracanã com a W Torre, que faz brilhantemente aí a gestão e fez a construção do Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, e além disso, o Vasco foi atrás, junto com a 777, de uma top mundial, a Legends, que faz nada mais, nada menos do que a gestão do Santiago Bernabéu. Inclusive, eu fui procurar saber, correr atrás de informação, no acordo feito entre o Real Madrid e a Legends passou a ser dona de 20% do Santiago Bernabéu e tá cuidando do estádio, que inclusive tá passando por uma reforma e vai ficar uma coisa sinistra. Depois vocês pegam aí o projeto do Santiago Bernabéu, o estádio ele vira um estádio de basquete, você divide duas arenas, é um negócio de maluco. O estádio tem umas placas assim, que você monta e desmonta e ele vai virando um monte de coisa. É uma arena multiuso. A Legends não apenas faz a gestão do Santiago Bernabéu, faz a gestão do Etihad Stadium, que é o estádio do Manchester City, faz a gestão do estádio da Roma, faz a gestão do TD Garden, que é o ginásio do Boston Celtics, que é ao lado dos Lakers, os dois maiores campeões da NBA, e também dos Yankees, uma das maiores franquias aí americanas, salvo engano, acho que não lembro agora se é de beisebol ou futebol americano. Perdoe a minha ignorância, o nome do clube eu conheço bem. Dito isso, o Vasco tá vindo com a melhor proposta mais de longe. Olha o tamanho das empresas. E, pra quem não sabe, a 777, o forte dela é entretenimento. Não à toa, desde o começo, eles estão com um olhão desse tamanho no Maracanã. Porque sabe que dá pra fazer muita grana e muito negócio ali. A entrada da 777 no futebol já é mais recente. Mas no entretenimento, eles são fortes já, ó, há muito tempo. Eles estão somando aí a Legends e a W Torre, uma que é um puto exemplo de sucesso no Brasil e a outra a nível mundial. Então acredito eu, e até pela ideia, a ideia da administração do Vasco, não é o Vasco mandar todos os jogos lá, até porque o Vasco tem São Januário. E ainda que fosse só o Vasco, não dá condição do Vasco jogar as 70 datas. Então a ideia do Vasco é administrar, mas deixar todo mundo jogar pagando igual. A dupla Fla-Flu não quer se fechar no clube do Bolinha. Lembrando que essa licitação são por 20 anos, tá? São por 20 anos. Eu vou trazer para vocês algumas informações e logo na sequência eu encerro o assunto com um trecho do vídeo de um grande amigo meu, o Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro, segundo maior canal do Flamengo na plataforma. No final tem até uma participação do Rafa Melo, que também é um dos maiores youtubers do Flamengo, também teve no meu podcast, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. E vocês vão ver como é que tá batendo um desespero já lá no lado do Flamengo, sentindo a água bater na bunda e de que eles devem acabar perdendo a licitação. Mas, estranhamente, hoje aconteceu o seguinte: informei para vocês no vídeo anterior de que o TCE, Tribunal de Contas do Estado, suspendeu a licitação por 15 dias, alegando improbidades administrativas de forma até correta. Eu falei isso para vocês aqui no canal, eu levantei ingresso para o governo, camarote, estacionamento, um absurdo essas coisas aí. Mas o que me
acendeu uma lâmpadazinha na cabeça é que antes do Vasco apresentar a proposta, não tinha ninguém reclamado disso nem falado nada. É só o Vasco vir com essa proposta que ninguém tava sabendo, né? A 777 queria e tal. Mas quando veio, caraca, maluco, veio a 777, a W Torre e a Legend junto, acho que assustou todo mundo. E aí, ao anunciar, amanhã seria o evento já da entrega dos envelopes. De repente, no apagar das luzes, 2 dias antes, eles suspendem aí a entrega dos envelopes por 15 dias aí para apurar essas questões que foram colocadas como erradas. Tanto é que no vídeo anterior eu explico para vocês que houve mudanças já. Teve mudanças feitas dentro do edital. Um item novo incluído, 2 excluídos e um editado. Eu não vou lembrar exatamente quais foram. Assiste o vídeo anterior que você vai juntar os pontos com esse aqui e você vai ficar mais por dentro aí da situação do Maracanã. Mas eu vou deixar passando para vocês aí na tela. Preste atenção nisso aqui, ó. Estranhamente, o conselheiro Márcio Pacheco, tá passando a foto dele aí, ó, atendendo a recomendação do Corpo Consultivo do Tribunal de Contas do Estado, TCE, suspendeu nesta terça-feira o processo de concessão do Maracanã. O Vasco preparou uma proposta quase recusável com parceiros internacionais para entrar na briga pela concessão do Maracanã. O governo havia marcado para amanhã uma solenidade no Palácio Guanabara, quando receberia em clima festivo os envelopes com as propostas. Além disso, influencers rubro-negros vêm fazendo pressão na diretoria do rival da Gávea. Tudo isso pode ter sido divulgado na mídia a proposta do Vasco junto a 777 para administrar o estádio. Coincidentemente, o rapaz, né, que participou ali agora e suspendeu a licitação é flamenguista, como eu coloquei para vocês aí na tela a imagem. Eu vou só complementar aqui uma informação. Saiu uma notícia agora de noite importante, que é a seguinte, ó. Além da proposta da dupla Fla-Flu e da do Vasco junto a 777 Legends e W Torre, surgiu um terceiro player de última hora agora, que inclusive é quem administra o Mané Garrincha lá em Brasília. Preste atenção na matéria que foi feita aqui pelo Coluna do Grande Angular, lá da Metrópolis. A licitação para a concessão da exploração do estádio do Maracanã por 20 anos, fique bem claro, o que for decidido agora vale para 20 anos, tá? Então olha como é importante essa questão do Maracanã. Foi adiada por pelo menos 15 dias. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou na terça-feira o adiamento do processo para que pontos do edital sejam esclarecidos. Até o momento, 3 grupos manifestaram interesse no negócio. Um deles é formado pelos clubes Flamengo e Fluminense, o outro é entregado pelo Vasco da Gama, associado à empresa paulista W Torre, que administra o Allianz Parque em São Paulo. Um terceiro consórcio de Brasília, formado pelos gestores do estádio Arena BRB Mané Garrincha. Eles venderam o name rights lá, então não é mais Mané Garrincha, é BRB, que é um banco lá de desenvolvimento de Brasília. Eles, assim como o Corinthians vendeu lá o name rights, o nome é Neoquímica Arena, né? Tem a marca lá no nome do estádio. Beleza? Em sociedade com os proprietários do Grupo Metrópolis, vai apresentar proposta para a administração do Maracanã. Pela Arena BRB, estádio Mané Garrincha, responde empresário Richard Dubois. Luísa e Luiz Eduardo Estevão são os representantes do Grupo Metrópolis no consórcio. O empresário afirmou que o consórcio propõe investimento de 100 milhões em melhorias e benfeitorias no Maracanã, para que o estádio possa se tornar uma referência também em entretenimento, assim como é o Mané Garrincha em Brasília. E aqui tem um depoimento do empresário. Estamos há mais de 2 anos trabalhando nesse processo. Nós nos habilitamos e apresentamos o projeto. Juntamos no consórcio um grupo que tem experiência tanto em construção, porque pretendemos investir mais de 100 milhões em melhorias e benefícios. Experiência no futebol e quem entende de mídia, declarou. Então veja bem que o Maracanã hoje é basicamente um estádio de futebol. Fluminense e Flamengo jogam lá. A ideia tanto da 777
com a W Torre e a Legends, lembrando que por que foi super interessante para a W Torre fazer o projeto com o Palmeiras. Para quem não sabe, é meio desligado aí dessa questão de shows, etc. A maioria das grandes estrelas aí, dos grandes eventos de música que acontecem no Brasil, na maioria delas você acaba tendo shows no Morumbi e também lá no Allianz Parque. Por quê? A W Torre, além de construtora, ela criou uma segunda vertente, que é o quê? Uma empresa que cuida de entretenimento e faz grandes shows. Então a W Torre tá de olho no Maracanã. Você imagina aí, Justin Bieber vem pro Brasil, Coldplay vem pro Brasil, sei lá, pensa aí, Demi Lovato, sei lá, qualquer grande artista aí do momento vai fazer um show no Brasil, normalmente eles vão em 4, 5 praças. Então no Rio de Janeiro, hoje você tem a Ginesse Arena, né? Você tem alguns lugares. A ideia é fazer do Maracanã um grande palco desses eventos. Tanto é que a W Torre com o Palmeiras tem algumas datas já acordadas durante o ano. E aí, mediante a esses eventos, o Palmeiras monta o seu calendário. Já aconteceu até do Palmeiras ter que jogar em outro estádio, porque o Allianz Parque estava cedido para algum evento. Lembrando que o Vasco tem em São Januário. Então nesse ponto aí não atrapalha em nada. Vai ter um show no Maracanã. O Vasco vai ser o único clube no Rio de Janeiro com 2 estádios, enquanto Flamengo e Fluminense podem ficar com 0, porque a concessão que eles têm hoje eles podem perder e não tem nenhum estádio. O Botafogo administra o Engenhão e vai poder jogar no Maracanã caso assim queira, mas o Vasco é o único que tem um estádio próprio e pode ganhar uma licitação. Para encerrar o assunto e vocês verem e entenderem, a galera que está com dificuldade de entender, o Vasco está mudando. A partir do ano que vem, teremos dinheiro para investir no futebol. A própria proposta do Vasco pegar um estádio do tamanho do Maracanã e falar, eu dou conta de administrar por 20 anos, já é uma mudança. O Flamengo, que é o clube mais rico do país hoje, com faturamento de 1 bilhão, tá sentindo a água bater na bunda e tá com medo de perder o Maracanã pro Vasco. Que até outro dia, tava aí disputando, né? Estamos ainda disputando amanhã. Nós vamos entrar em campo aí contra o Sampaio Corrêa. A 5ª vez a 2ª divisão. Num processo aí de até falimentar, digamos, que o Vasco estava caminhando. Olha como é que o Vasco está mudando. E para quem fala aí que não tem mais rivalidade com o Vasco, de que o Vasco não incomoda, meu rival agora é o Palmeiras, é o Atlético Mineiro, eu não tenho rival no Rio, eu vou deixar com vocês com o maior respeito do mundo, o grande amigo, paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, cara sério, jornalista, faz um puta de um trabalho lá no Flamengo, mas, obviamente, ele é flamenguista, influenciador do clube / jornalista, ele vai dar informação enviesada pro lado dele, defendendo o clube dele. Tá certo, ele tá defendendo o peixe dele, assim como a gente aqui defende o nosso. Mas eu vou compartilhar com vocês de forma educada, amistosa, um trecho do vídeo aí do paparazzo rubro-negro que ele colocou lá no Instagram, para vocês verem como eles estão muito preocupados e sentindo aí que podem perder o Maracanã pro Vasco. Inclusive o paparazzo até meio que desabafou. Se botar um escudo do Vasco lá no Maracanã, eu não jogo lá mais nem a pau, a não ser quando for obrigado, o mando é do Vasco. Fora isso, a gente joga no Raulino de Oliveira, a gente joga lá no Mané Garrincha em Brasília. Galera, as coisas estão mudando. Se Deus quiser, o Vasco vai voltar. Eu vou nem voltar aqui. Vou encerrar aí com vocês o trecho do meu grande amigo, paparazzo rubro-negro, e mandar um beijo pro Rafa Flamelo também. Independente do clube, eles são flamenguistas, eu sou vascaíno. A gente tem uma grande amizade e a gente se respeita mutuamente, beleza? Então fique aí com o trecho do vídeo do paparazzo rubro-negro que ele colocou lá no TikTok e também no Instagram dele. Esse lado negro da força se juntando para tentar tomar o Maracanã de Flamengo e Fluminense. Eu já falei algumas vezes que a diretoria do Flamengo demorou demais a querer construir o estádio, que a diretoria do Flamengo dá muita sopa pro azar, agora fica dependente, não tem um estádio para jogar. Se o Maracanã vai para a mão desses caras, primeiro que o Maracanã não aguenta partidas de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Não aguenta, não adianta. E aí eles querem empurrar isso goela abaixo. Mas se isso acontecer, gente, o Flamengo vai ter que jogar no Raulino, o Flamengo vai ter que jogar no Mané Garrincha. E eu sou a favor do Flamengo só jogar no Maracanã, ainda mais se tiver escudo do Vasco no Maracanã. Só jogar quando for obrigado, que não for mando do Flamengo. Tem que exorcizar o Maracanã, deixar virar o elefante branco. Eu duvido que eles consigam sustentar o Maracanã.
tá? Olha como é que tá São Januário caindo aos pedaços lá. Ah, mas chegou a 777 Partners. Não, mas olha só, vou falar uma outra coisa pra você. E se eu conheço, que o Flamengo, às vezes, a diretoria do Flamengo, às vezes, acha que tá com tudo na mão. Se eu me conheço, se eu conheço um pouco da história do futebol, primeira oportunidade, Fluminense e Botafogo já vão lá lamber as crias, já vão lá pra perto do Vasco também. Tô falando chega aqui, meu amigo Rafa Lamelo, eu tô falando alguma mentira que a primeira oportunidade, Fluminense e Botafogo vão lá abraçar o Vasco na 777. É verdade, é lamentável, né, o Flamengo participando aí desse processo, pode até perder o Maracanã pro Vasco nessa união aí com a 777 Partner, W Torre e também a Legends, né, que é uma Explica aí, eu ia falar agora, aproveita e já fala, W Torre, que é a do Palmeiras lá também, né, vão transformar o Maracanã, na verdade não, o Flamengo perdendo pro Vasco, o Flamengo vai perder o Maracanã, Rafa, para uma empresa que faz shows. O Maracanã vai virar uma praça de eventos.